Nós estamos encerrando, portanto, encerramos domingo passado a nossa última série de mensagens com o tema Milagres de Jesus. Tivemos 8 semanas, 8 milagres falando sobre eles. Mas hoje eu gostaria de, e até a próxima semana, até o próximo domingo, falar sobre um tema que agora no dia 31 de outubro desse ano vamos completar 500 anos. Estamos falando da história da Reforma, que ficou conhecida como Reforma Protestante. Na verdade, esse nome só foi trazido muito tempo depois. Na época, isso começou como um movimento, e nós vamos ver algumas verdades e também alguns mitos sobre isso. É difícil falar sobre esse tema sem paixão, porque ele é um tema não só que tem a ver com uma história. Muito provavelmente, depois do advento de Cristo e do Pentecostes e do início da igreja, não há um registro de um movimento tão revolucionário, espiritualmente falando, e também não só espiritualmente, religiosamente falando, mas também um movimento que afetou tudo. Afetou a economia, afetou os relacionamentos interpessoais, afetou a literatura, a ciência, tudo foi afetado por ocasião desse desabrochar, desse movimento que ficou então conhecido como Reforma. Mas nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 14 até o 17, diz assim: Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Diga comigo essa última frase: o justo viverá por fé. Mais uma vez: o justo viverá por fé. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos mais uma vez que o Senhor esteja presente nesse lugar, como o Senhor já prometeu, e o Senhor é fiel. Mas não somente tua presença onipresente nesse lugar, mas a tua presença abençoadora. Aquela presença que nos toca, que nos conduz, que nos ajuda, que nos abre o entendimento para compreender as coisas espirituais, a discernir as coisas espirituais. Nós tomamos autoridade para desfazer agora toda ação contrária. Tomamos autoridade para remover toda resistência espiritual nesse lugar. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam totalmente conectados com o coração do Pai. Que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade nesse lugar, para que a gente possa ser tocados, abençoados, edificados, para a tua glória e para a tua honra, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Glória a Deus. Falar sobre esse assunto, queridos, é preciso que a gente conheça um pouco da história, a história do cristianismo. O cristianismo é algo que começa lá no Pentecostes. O Senhor Jesus havia sido ressuscitado, passou 40 dias com os seus discípulos e foi
é levado aos céus e disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 10 dias depois que ele havia sido elevado aos céus, veio o Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam esperando no cenáculo, e sobre eles foi derramado abundantemente o Espírito Santo. De modo que num só dia 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Ali começa a caminhada da igreja. A igreja nasce no poder do Espírito Santo. E ela prossegue rompendo barreiras geográficas, rompendo barreiras étnicas. Ela começa a alcançar as cidades vizinhas após Jerusalém, Judéia, Samaria, começa a ir para o norte, alcança lugares mais longínquos e assim por diante. Mas logo em seguida vem uma zelosa perseguição dos judeus religiosos que temiam perder espaço, perder o seu habitat natural. Com medo dos cristãos, eles começaram a fazer uma perseguição muito forte. Até que por volta do ano 64, essa perseguição passa a ser feita agora pelos imperadores romanos. Uma perseguição brutal, cruel, onde os cristãos eram crucificados, eram perseguidos, presos, torturados, eram martirizados e também serviam para ser objeto de chacota e de divertimento quando eram jogados às feras nas suas arenas e naqueles anfiteatros. A perseguição, então, continua sendo feita pelos imperadores romanos, até que no ano 313, Constantino, o imperador, transforma o cristianismo na religião oficial do império. A partir de agora, então, tudo muda. Os cristãos param de ter suas propriedades confiscadas, os cristãos param de ser perseguidos, torturados, os cristãos saem de ser um grupo proscrito e passam agora a ter um status muito elevado, porque, afinal de contas, agora o cristianismo é a religião do imperador. E todo mundo quer parecer com o imperador, todo mundo quer estar assim com o imperador. Então, o que acontece é que começa a decadência da igreja, porque a partir de agora, a entrada no reino dos céus, a entrada no cristianismo não é mais a conversão e nem o arrependimento, mas agora é a conveniência. Agora eu quero fazer parte da igreja do imperador. Porque agora eles começam a construir catedrais. Antes não existia isso. Antes os cristãos, para se reunir, precisavam ir para lugares distantes, escondidos. Alguns se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, porque lá eram lugares onde as pessoas não querem ir, não queriam ir, tinham medo de ir, então eles se reuniam nesses lugares. Agora não precisam mais ficar escondidos, agora eles podem cultuar nas grandes catedrais construídas a partir de todo o dinheiro, de toda a pujança econômica e financeira que começam a ter. O tempo vai passando, consta que no ano 607 se institui aquilo que ficou conhecido como o papado, onde o bispo de Roma é declarado o bispo universal, ou seja, aquele que tem autoridade sobre todas as igrejas cristãs no mundo. O problema é que, a partir daí, a perda da fidelidade às Escrituras começa a aumentar. A decadência da igreja, que vai ganhando força política, vai ganhando espaço econômico, financeiro,
mas vai perdendo, vai se desintegrando moralmente, vai se paganizando, entrando num sincretismo religioso terrível, e a igreja vai se desfigurar ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Mas Deus, como sempre, que também é o Senhor da história, você crê que Deus é o Senhor da história? Deus não está assistindo a história passar diante dos seus olhos. Deus respeita as nossas escolhas, Deus permite que a gente eu exerça o nosso livre-arbítrio, mas Ele não abre mão de ser Senhor da história. Ele não abre mão de conduzir a história. Ele estava preparando algo. Ele estava preparando uma mudança. O mundo precisava de um impacto, e daí começa a haver alguns movimentos mundiais, por exemplo, a Renascença, o movimento renascentista, que começa como um movimento cultural no sul, na Itália, por exemplo. A imprensa, agora no século XV, foi inventada, ou seja, a possibilidade de imprimir livros, divulgar suas ideias através de livros, foi uma coisa muito revolucionária. Deus começa a levantar reformadores como Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola, homens que começaram a estudar a Bíblia, começaram a ler as Escrituras Sagradas. E como vocês sabem, da história conta que no início do século XVI, um monge chamado Martinho Lutério, um monge agostiniano, ele mesmo conta, e a história diz que ele, que era uma pessoa muito preocupada com o pecado, ele era uma pessoa que vivia em agonia. Embora muito inteligente, se tornou professor da Bíblia. Mas diz a história que quando ele leu esse texto que nós acabamos de ler, Romanos 1,17, que diz: o justo viverá por fé. Ele recebeu um impacto muito grande e decidiu então confrontar com o sistema de indulgências que se praticava naquela época. Portanto, a reforma se constitui nesse movimento religioso que, a partir de então, que acontece no seio da igreja ocidental, cristã ocidental, porque a igreja oriental já havia se separado do papado desde o ano 1054. Quem estuda história geral aqui já deve ter visto isso, né? O primeiro cisma que houve em 1054. Mas essa iniciativa, ou esse ato, né, esse pensamento de Lutero tem prosseguimento com outros reformadores como Zwinglio, Calvino, John Knox e assim por diante. As indulgências ficaram conhecidas como aquelas coisas, eram coisas ligadas ao sistema de penitência, que dizia mais ou menos o seguinte, que após um pecador se arrepender, confessar o seu pecado, ele, para ser perdoado, o sacerdote deveria então garantir a sua absolvição, desde que, além da confissão e além do arrependimento, também fosse agregado, o pecador pagasse alguma coisa, como por exemplo, deveria fazer uma peregrinação a algum lugar sagrado, o pagamento de algum valor em dinheiro ou de alguma obra meritória. E o sacerdote fazia isso na intenção, ou na ideia, na fé de que essa absolvição era feita a partir da questão de que você tinha que entender que a culpa e a absolvição dada por Deus se completava não somente com o arrependimento, mas se completava com uma exigência temporal que o pecador também deveria cumprir. Isso foi
Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso foi acontecendo. É nesse ambiente onde se cria que Cristo e os santos, né, teriam alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas, que aquilo que excedia desse crédito estava guardado em algum lugar celestial, e os sacerdotes tinham esse acesso a esse lugar para dar às pessoas no interesse daqueles que estavam vivos. É nesse ambiente que no dia 31 de outubro de 1517, esse monge fixa 95 teses na porta de uma igreja chamada Wittenberg, onde ele levantava a questão do sistema de indulgências e chamava a todos para um debate sobre esse assunto. Na verdade, o teor dessas teses, você pode ler isso na internet, está lá escrito. O teor dessas teses era que Cristo requer arrependimento e tristeza pelo pecado e não penitência, porque toda penitência já foi feita por Cristo Jesus. Ele queria chegar a uma reforma que significasse uma mera volta, uma mera correção de rumo ao ideal da igreja revelado nas Escrituras Sagradas, naquilo que ficou conhecido como os 5 pilares da reforma. Eu gostaria de compartilhar com você hoje esses 5 pilares. O primeiro pilar da reforma ficou conhecido como somente a fé. Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monástica, né? Ou seja, se retirava, né, para lugares separados, com vistas à santificação, à busca por Deus. Isso ficou conhecido como movimento monástico. E havia dentro dele esse profundo senso de pecado. Era uma convicção de pecado enorme que ele tinha. E diz a história que ele se confessava várias vezes por dia. Às vezes, ele logo, depois de ter confessado algum pecado, voltava para confessar mais um pecado que ele havia esquecido. Ele pensava assim que, se ele se esquecesse de algum pecado e morresse, não haveria salvação para ele, pois ele estava em dívida com Deus. Foi exatamente quando ele leu Romanos 1,17, o justo viverá por fé, que ele compreendeu, que ele descobriu, que não são as penitências, não são os sacrifícios, não são as boas obras ou a compra de qualquer indulgência que livrarão o homem da morte ou da condenação eterna, mas somente a salvação pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Essa é a base da nossa salvação. É crer que a nossa salvação é pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Não é a fé, mas as obras. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos ou praticamos, mas somos salvos através de Jesus Cristo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nenhuma obra que você possa fazer, que eu possa fazer, que seja capaz de juntar algum crédito para alcançarmos a salvação. Porque esse crédito é todo de Cristo Jesus. É a fé nele. É através da graça, mediante a fé nele, que somos salvos. A fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, aqueles que põem a sua fé em Jesus Cristo.
É pela fé em Jesus Cristo, não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras, não é pelo que você é capaz de fazer, pelo que você é capaz de comprar, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. Isso nos torna todos iguais, porque nenhum de nós pode conseguir alguma coisa a não ser através de Jesus. Portanto, esse é o primeiro pilar, é somente a fé. Segundo pilar é somente a Escritura. A Escritura Sagrada, irmãos, é a eterna, santa, bendita e inerrante Palavra de Deus. A Palavra de Deus é confiável. As Escrituras Sagradas são confiáveis. Você pode crer nas Escrituras Sagradas, que elas dizem o que elas dizem, e acontece exatamente assim, porque a Bíblia diz... Eu já disse muitas coisas que se cumpriram, e aquilo que ela diz que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Porque a grande maioria das promessas e das profecias já foi cumprida, já foram cumpridas. E elas se cumpriram com tamanha precisão, que isso nos autoriza a dizer que aquelas profecias que ainda não se cumpriram, vão se cumprir exatamente como elas estão descritas. A Bíblia tem autoridade. Não é a Bíblia e mais alguma coisa. Não é a Bíblia e mais a tradição. Não é a Bíblia e mais o que eu acho. Não é a Bíblia e mais a minha opinião. Não é a Bíblia e mais um conceito de alguém iluminado, não. É somente a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. Não é a Bíblia e o que os deputados e senadores em Brasília decidem. Não é a Bíblia e aquilo que o Supremo Tribunal Federal eventualmente decida, contrário ou diferente da Bíblia. É somente a Bíblia. É isso que tornou muitas vezes os cristãos difíceis de digerir. É isso que muitas vezes tornou os cristãos perseguidos, porque eles não abrem mão. Verdadeiros cristãos não podem abrir mão da autoridade da Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Se eu falar que eu Escrituras Sagradas, acreditamos na sua inspiração, acreditamos na sua autoridade, na sua inerrância, na sua clareza, na sua necessidade e na sua suficiência. A Bíblia Sagrada que está na sua mão, e a nossa Bíblia está traduzida na sua língua, do jeito que você sabe ler, qualquer um tem acesso às Escrituras Sagradas, e é nela, somente nela, que encontramos Jesus, que encontramos o Messias, que encontramos as promessas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que apontavam que um dia viria um Messias, e isso se cumpriu no Novo Testamento. As Escrituras Sagradas, nós precisamos honrá-la, estudá-la, aprender com ela, nos submeter a ela. É através dela que você vai conhecer mais de Deus. Quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ela está dizendo, conheça a Bíblia Sagrada e prossiga em conhecê-la, porque você vai conhecer a Deus. O próprio Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos em João capítulo 5, versículo 19, ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas quem? As Escrituras Sagradas, que de mim testificam. E olha, Jesus estava falando nessa hora, o Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento está fazendo referência a mim. Ele está falando de mim. O Antigo Testamento está revelando Jesus. E isso se completa no Novo Testamento. Portanto, examinar as Escrituras é conhecer a Cristo, porque Jesus é a verdade. Portanto, é somente as Escrituras. Qualquer outro escrito, qualquer outro compêndio,
qualquer outra ideia, seja de filósofo, seja de cientista, seja de quem for, se não está de acordo, se não tem amparo nas Escrituras Sagradas, seja anátema, ou seja sem valor, porque a Bíblia Sagrada tem valor. Isso nós precisamos defender a toda a vida, todo o tempo, porque a Bíblia Sagrada merece o nosso respeito, a nossa honra e a nossa confiança. O terceiro pilar da reforma foi somente a graça. Não é a graça e mais um merecimento humano. Não é a graça e mais as obras. O texto que lemos de Efésios 2, 8 e 9, diz, não é por obras para que ninguém se glorie. O versículo 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Só até aí já era o suficiente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para você. Somos salvos exclusivamente pela graça, não é pela caridade. Há muita gente aí fazendo caridade, tentando acumular crédito. Dê bastante sopão para os pobres que você vai acumular crédito. Faça isso, que é muito bom. A Bíblia diz que a gente deve fazer o bem. Faça isso como fazer o bem ao próximo. Não porque você vai acumular crédito. Isso não acumula crédito para a sua salvação. Outros acham que precisam reencarnar muitas vezes para poder pagar os pecados. Tem gente que vai reencarnar, eles acham que vai reencarnar umas 50 milhões de vezes para poder pagar os pecados, que é muito pecado. O bicho tem muito pecado. Vive pesado de pecado. E toda reencarnação ele acumula mais um monte de pecados. Imagine, isso é um ciclo sem fim. Não é pela caridade, não é pela reencarnação, é pela graça. A graça salvadora de Jesus Cristo. Ele nos amou quando não havia em nós mérito nenhum. Ele amou você quando você era pecador, quando você era um mulambo de gente. Quando você não tinha nada, você não fazia nada que prestasse, Deus amou você desse jeito. Deus disse, você é meu, você é minha, eu quero você, eu resgatei você. E essa graça se manifesta a todos os homens. Para quem é essa graça? Para todos. A Bíblia fala sobre 2 tipos de graça, pelo menos. A graça comum é a graça que Deus derrama sobre todo mundo. A Bíblia diz que Deus derrama da sua chuva sobre maus e bons. Deus derrama da sua graça como o ar que nós respiramos, é uma graça, sim ou não? É uma dádiva. Deus nos deu esse planeta. Deus colocou quanta coisa linda nesse planeta. Claro que o homem estraga muitas vezes, mas Deus fez tudo perfeito, sim ou não? Que coisa linda esse mundo. O diabo faz de tudo para a gente achar ele horroroso. Mas o mundo é bonito, a terra é linda. Deus criou isso. É a graça comum. A graça comum é derramada para todos os seres humanos. Mas existe uma graça especial. Que graça é essa? É a graça que você coloca a sua fé em Deus. E através dela você tem salvação e vida eterna. É uma graça especial. É a comunicação da salvação de Deus ao pecador. E se a fé é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, a graça é o recurso divino no qual colocamos a nossa fé. A graça é esse recurso de Deus. Colocamos a nossa fé nela, em Jesus, e podemos ter salvação. A graça é a justiça do Evangelho, que pode ser alcançada por meio da fé. A graça é algo que você alcança de graça. A graça é algo que só Jesus pode te dar, através da fé. Portanto, qual é o primeiro pilar? Somente a fé. Segundo, somente a Escritura. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente Cristo. Tem muitas religiões e muitos deuses nesse mundo. Muitos, milhões deles. Na Índia, existem aproximadamente 300 milhões de deuses.
E muitos deuses. Mas somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que Cristo Jesus, homem? Porque Ele venceu como homem. Ele era divino, Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem. Jesus não é um entre muitos mediadores. Ele é o mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro atalho é perigoso. É o caminho que nos leva de volta para Deus. Porque não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Olha que a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É através de Jesus. Foi Ele que morreu e ressuscitou. É Ele que está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, governando agora mesmo, e é Ele que vai voltar um dia. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Portanto, a salvação do pecador, irmãos, é uma obra exclusiva de Cristo. Que coisa maravilhosa você saber que você não tem parte nisso. Eu não tenho parte nisso. Eu poderia estragar se eu tentasse fazer alguma coisa. Simplesmente é tudo dele, por isso que a glória é só dele. É tudo Ele que faz, é Ele que fez, é Ele que já fez tudo. Hebreus 4, versículo 14, diz que: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto. O que é o portanto? Visto que você acabou de ouvir que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Irmãos, o trono de Deus, a gente tem uma ideia, né? Só vê a justiça de Deus. É claro que Deus é justo, Ele vai exercer justiça. Um dia, a Bíblia diz que o cálice da sua ira vai ser derramado sobre muita gente, sobre aqueles que não confiaram em Jesus e não têm a salvação nele. Mas o trono de Deus é primeiramente graça. É trono de graça. É um trono que você pode se aproximar através de Jesus. É um trono que você pode se aproximar dele confiadamente, como diz aqui o texto, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode saber de uma coisa: toda vez que você precisa de graça, você vai ter graça, porque o trono é de graça. Toda vez que você precisa de socorro, você pode ter certeza, você vai ter socorro em Cristo. Toda vez que você está em apuros, pode clamar que Jesus é Salvador. Jesus não é só Salvador que te dá vida eterna, Ele é para te salvar também das encrencas que você se mete. Ele te salva também dos problemas que você mesmo criou ou que você não criou. Mesmo que você esteja errado, clame, Ele é Salvador misericordioso. Clame, peça para Ele, nas mínimas coisas. Como Ele pode nos ajudar, irmãos, nas pequenas, nas mínimas coisas. Coisas que você não sabe o que fazer, peça para Ele, confie nele. Porque só Cristo, é somente Ele. E Ele é suficiente, não precisa de mais nada. Ele é o bastante. Quem vai dar glória a Deus por isso? Quem pode dar um aplauso a Cristo aí, por favor, me ajude.
E quinto pilar, a Deus toda glória. Deus não divide os méritos da sua salvação com ninguém. Toda glória seja dada sempre a Deus. Porque, irmãos, nada fere mais o coração de Deus do que o culto à personalidade. Narcisistas que querem a glória para si, querem ser aplaudidos, querem ser ovacionados, querem ser honrados, exigem isso. Isso é tentar tomar o lugar de Deus. Não estou falando que você não deva honrar as pessoas, deve sim. Começa com os pais, honrar as pessoas, as autoridades e honrar a todos. Mas a glória é somente de Deus. A glória é só dele. Esse é o princípio que afirma que Deus não divide sua glória com ninguém. Como o homem foi criado para dar glória a Deus, tudo o que ele faz deve ser destinado para dar glória ao Senhor. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus é santo e importa que nós o adoremos como santos que somos. Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas nunca se esqueça que toda a glória sempre será dele. E quando você reflete a glória, o problema é que muitas vezes a gente gosta da glória, a gente gosta do aplauso, a gente gosta da tapinha nas costas. Quando isso acontecer, fica, Deus me livre, pelo amor de Deus, vai embora, sai daqui. Isso é falsa humildade, né? Quando vier a glória, fala para o Senhor: Senhor, toma ela todinha para o Senhor. Eu não vou ficar com nada. Nada. Da mesma forma que você não deve ficar com nada de Satanás na sua vida, não fica com nada que é de Deus, que é somente dele, que é exclusivamente dele, como a sua glória. Se alguém lançar glória sobre você, você simplesmente reflete ela para Deus e diz: Senhor, toma, a glória é somente tua. Portanto, esses foram os três pilares, que não são da reforma, são 3 pilares da nossa vida, são 3 pilares 5 pilares, aliás, desculpa. Sim. Volta o filme aí. 5 pilares, a Trindade Santa. São 5 pilares do cristianismo. São 5 pilares que nós precisamos observar a todo tempo, para não cairmos em heresias e mentiras, porque a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito delas. Primeiro pilar, qual é? Somente a fé. Segundo, somente a Escritura. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente Cristo. E quinto, somente a glória. A Deus somente a glória. Toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Próxima semana, nós vamos ver o que essa segunda parte dessa mensagem, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja hoje? Quais foram as influências ou benefícios que esse movimento trouxe? Quais são as implicações para a minha vida e para a sua vida? Cenas dos próximos capítulos. Do próximo capítulo, aliás. Vamos ficar todos de pé.